Oi, meu nome é Priscila, esse aqui é o Projetinho Vírgula, o canal onde eu decidi compartilhar minha jornada de aprendizagem AD no Senac e um pouco da minha jornada de aprendizagem presencial na ETEC de São Paulo. No vídeo de hoje eu vou contar como foi o terceiro e último módulo do curso técnico em edificações que eu faço na ETEC aqui de Santo André. Eu vou usar o mesmo formato que eu fiz nos outros vídeos, eu vou abrir o meu horário de aulas e vou contar o que mais ou menos a gente aprendeu ali naquela disciplina e qual que foi a principal atividade, a principal tarefa que a gente entregou. De segunda-feira a gente tinha aula de TMCC3, que é Tecnologia dos Materiais da Construção Civil, e TPC3, que é Técnicas e Práticas Construtivas. E em TMCC a gente viu basicamente madeiras, estruturas de madeira e estruturas metálicas. Eu definitivamente não gosto dessa disciplina. O que ficou mais legal nesse semestre é que a professora que dava aula de estruturas, ela também dava aula de TMCC, então o que era estrutura de madeira, que era basicamente telhado, ela deixou dentro dessa disciplina, e aí ficou mais interessante. Então a gente aprendeu a calcular telhado, carga, inclinação de telhado, esse tipo de coisa. As atividades dessa disciplina foram atividades escritas, né, cálculos que foram entregues para a professora. Em TPC, a gente viu praticamente o semestre inteiro vendo essa parte de acabamentos. A gente viu um pouco de revestimento, bastante de tinta, patologias. E a atividade desse semestre foi pintar uma parte da parede lá da ETEC com tinta feita na própria aula, né? Uma tinta feita de barro. E também tiveram algumas atividades escritas fazendo relatórios, né, de patologia, esse tipo de coisa. No fim do semestre, as professoras dedicaram parte do cronograma para a gente finalizar o banco de concreto que a gente começou lá no semestre anterior. Como foram as mesmas professoras, né, que estavam dando essa disciplina, elas deixaram uma parte para dar continuidade nesse trabalho. A gente conseguiu concluir o nosso banco de concreto. E terça-feira a gente tinha ECC, que é Estruturas da Construção Civil. Gente, a matéria mais legal do curso, assim, eu acho que ela e EDPT estão andando junto. Adorei. A gente viu sobre vetores, como calcula a carga concentrada, carga distribuída, como que calcula laje, vigas, pilares, como que essas cargas passam, né, pelos elementos estruturais. Parte dessa aula era em sala de aula, né, com cálculo, enfim, tudo isso. E outra parte era em laboratório de informática, onde a gente via, né, a representação gráfica das estruturas, né, da edificação. Eu confesso que as aulas de laboratório não agregaram tanto, era basicamente a gente pegar uma folha de sulfite, copiar o que estava ali para o AutoCAD, mas as aulas de sala de aula, né, aula de cálculo, eu adorei, assim. As atividades de cálculo foram entregar, né, algumas tarefas que a professora passou. E em laboratório foi entregar uma prancha. De quarta-feira a gente tinha COCC, que é Controle de Obras na Construção Civil. Essa disciplina, os professores que davam ela, eles dividiram o tema. Então, um dava essa parte de cronograma, como organiza a obra, né, como que divide, enfim. E a outra professora ficou com a parte mais normativa, como canteiros de obra, como que organiza o canteiro de obra, o que precisa, o que a norma pede, EPI, normas, né, a norma de segurança do trabalho, esse tipo de coisa. As atividades foram atividades escritas também, né, essa parte de norma foi mais uma provinha, e a parte de cronograma foi entregar alguns arquivos em Excel com o cronograma que a gente tinha feito da obra. Depois a gente tinha aula de inglês instrumental. Eu peguei dispensa dessa disciplina, mas pelo que o pessoal falou, era um inglês muito básico, era muito básico mesmo. Quinta-feira a gente tinha aula de EDPT2, que é Elaboração e Desenvolvimento de Projeto Técnico, e TCC. Só que na verdade era quinta-feira a noite inteira só a gente fazendo TCC, porque essa elaboração de projeto era a elaboração do projeto de TCC. O tema do nosso TCC, todo mundo recebeu o mesmo tema, era criar, né, habitações de interesse social, então a gente tinha que escolher um terreno, justificar a escolha desse terreno, coisa que a gente já fez no semestre passado, e agora, de fato, fazer o projeto desse condomínio, da implantação desse condomínio lá no terreno escolhido. De sexta, a gente tinha aula de IPEE, que é Instalações Prediais Elétricas e Especiais. Os dois professores que davam essa disciplina, eles também dividiram um tema, então um ficou dando aula de elétrica e o outro aula de bombeiros, que o especiais, na verdade, é bombeiros. Na aula de elétrica, a gente aprendeu como que faz do zero, né, um projeto elétrico de uma residência. O professor passou uma planta baixa de uma residência, se não me engano, ela tinha 120 metros quadrados, a gente teve que fazer tudo. Primeiro, né, coloca as tomadas, ponto de iluminação, depois coloca
tudo nos circuitos certos, depois calcula os eletrodutos, bitola dos fios, quadro elétrico. Então a gente aprendeu do zero como que faz um projeto elétrico de uma residência. E em bombeiros, foi uma aula que agregou muito pouco, a gente foi bem prejudicado por conta de aula online, esse tipo de coisa. E o professor, ele era muito teórico e pouco prático. Então, as tarefas que a gente teve foram provinhas, bem simples, assim. A gente ficou muita parte do semestre vendo incêndio, coisas de incêndio e pouca coisa de projeto de bombeiros. Então, não sei, eu não gostei muito. Minha opinião desse semestre, em especial, é que foi pouquíssimo conhecimento adquirido. Muito tempo dedicado para fazer um TCC de um projeto que a gente não pode assinar, porque a gente não pode assinar um condomínio inteiro. Para mim, não fez muito sentido esse TCC. Eu fiz realmente meio por fazer, porque tinha que entregar, porque eu não vi propósito, um propósito real nessa entrega de TCC. Eu senti que, de novo, essa história de que é muita coisa, o semestre é muito corrido, só que além disso, eu ainda senti que os professores estavam sem vontade de trabalhar. Muitos professores estavam sem vontade, estavam indo só para seguir protocolo, sabe? Assim, meio sem paciência para tirar dúvida de aluno, meio que tipo, não é óbvio isso? Não, gente, não é óbvio, eu tô lá para aprender. Então, eu senti um pouco disso nesse semestre. Eu acho que isso prejudicou, né? Prejudicou um pouco a aquisição de conhecimento mesmo, né? Eu não tava lá para brincar, eu não tava lá só ir pelo diploma. Eu tava lá para aprender, de fato. Só que no final do semestre, realmente, eu estava lá só pelo diploma. Nos últimos 2 meses, assim, principalmente, eu tava indo só por isso, só pra não ficar com falta, só pra conseguir minha carteirinha no final do curso. Então, isso me deixou um pouquinho triste, sim. Agora, minha opinião geral do curso. O primeiro semestre foi bastante teórico, mas, enfim, aprendemos bastante coisa. O segundo semestre teve muita aula prática. E o terceiro semestre foi corrido, não consigo explicar, não teve muito conteúdo adquirido. Mas, pro que eu quero pra minha vida, que é usar esse curso de edificações para assinar minhas reformas de interiores, ele serviu totalmente. Não me arrependo de ter feito. Recomendo, inclusive, para quem é designer de interiores, que faça esse curso para agregar. Se não tem a intenção de fazer uma faculdade de engenharia ou arquitetura, faça esse curso. Vai super agregar na sua profissão, na sua carreira, no seu conhecimento, no seu profissional. Mas, assim, para quem quer atuar com uma edificação, em construção, essas coisas, eu acho que ficou extremamente corrido. Extremamente corrido. E agora que eu finalizei o curso, eu consigo enxergar tudo que poderia ser melhor. A primeira coisa que poderia ser melhor é ter um projeto unificado pra gente ver em todas as disciplinas. Então, lá no começo a gente vê fundações, a gente vê fundação de uma edificação que a gente pode construir, que é uma edificação de 80 metros quadrados com 2 lajes. Ponto. Vai ver projeto elétrico de uma edificação de 80 metros, 2 lajes. Projeto, essa edificação de 80 metros. Desenho 2D, desenho 3D. Tudo dessa mesma edificação. Orçamentos, disciplina de orçamento. Vamos fazer um orçamento de uma edificação deste mesmo projeto, desta mesma casa, ou que seja minimamente parecido com o que a gente pode atuar. Eu acho que a gente não ter essa unificação, e ainda por cima o nosso TCC, se fazer um condomínio, ficou muito distante do que a gente pode fazer. E isso me desanimou muito, muito, muito. E conversando com outros colegas, percebi isso também, né? Esse desânimo deles por conta disso. Só que mesmo se tivesse acontecido essa integração desde o começo, ainda assim o curso ia deixar a desejar por conta da escola. Gente, a escola caindo aos pedaços. Tinha um prédio lá que não tinha banheiro, simplesmente não tinha água, né? Não tinha instalação hidráulica lá, porque a instalação hidráulica tava com algum problema. E assim, era o prédio que mais tinha banheiros e simplesmente não estava funcionando. Há um ano, ele ficou 1 ano sem, porque isso foi no final do ano de 2024. Agora é dezembro de 2024 e não estava funcionando. Aí a escola pegava fogo, o ventilador pegava fogo, aí a gente ficava 2 semanas em casa tendo aula online. Gente, como que você tem aula online de um curso prático? Não tem. Como que eu ia fazer meu banco online? Não tem cabimento isso. Escola extremamente arcaica, velha, as coisas caindo aos pedaços. É vergonhoso o que o Estado, que o Centro Paula Souza, enfim, não sei quem é o culpado disso, tem feito com a escola. A escola tinha potencial para ser muito melhor e não era. E no fim,
fim, o nosso canteiro de obras, que era um espaço simplesinho, bem simples mesmo, eu já mostrei aqui no vídeo como que era o nosso canteiro de obras. No fim, o nosso canteiro era o melhor lugar da escola, era o lugar que mais tinha equipamento, que era tudo organizado, porque por mais simples que ele fosse, ele tinha tudo para dar apoio ali para as nossas aulas práticas, tudo que a gente precisava. E isso é uma vergonha, isso é uma vergonha mesmo. Bem, para o que eu queria, para o meu objetivo, o curso serviu, mas eu acho que se eu precisasse para trabalhar como autônomo, começar a assinar obras, eu ainda me sinto muito insegura para isso, apesar de eu hoje ter uma carteirinha que diz que eu posso assinar edificações até 80 metros, 2 pavimentos. Não me sinto totalmente segura disso, mas pro que eu quero, super serviu. Eu sou feliz, ainda assim recomendo para quem é da área que faça o curso. Mas quem tiver condições, fazendo um Senai, fazendo uma escola um pouco melhor estruturada, acho que vai ser um aproveitamento muito melhor. É isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, considere se inscrever no canal. Se ficou alguma dúvida ou se tem algo a acrescentar, escreve aqui no comentário que eu vou estar respondendo. Tchau, tchau.